O dinheiro é uma parte importante na vida adulta. Com o dinheiro a gente consegue comprar coisas para nós, para nossa sobrevivência, né? Ter uma casa para morar, comida para comer, roupa para vestir, e a gente também consegue prover para as pessoas próximas da gente. Fazer uma visita, fazer uma viagem, proporcionar momentos agradáveis. O grande problema é que quando a gente entra num ambiente de trabalho, muitas vezes a gente é confrontado com um ambiente que a gente não foi ensinado a lidar. A gente não entende como aquele ambiente funciona. Principalmente se você, assim como eu, teve uma educação pública, que é muito precária aqui no Brasil, a gente sabe disso. E eu mesmo tive bastante dificuldade no começo. Eu comecei a trabalhar relativamente cedo. Eu tinha lá meus 13 para 14 anos. É óbvio que era de uma forma marginal a lei, né? Porque a lei do Brasil hoje não permite que você comece a trabalhar com essa idade, a não ser que você seja ator famoso, aí pode. E eu comecei dessa forma. Com 13, 14 anos de idade, eu já fazia alguns trabalhos fora de casa, né? E nessa idade aí, as pessoas não te levam muito a sério, até porque você não entende muito bem como as coisas funcionam, você tá ali aprendendo, você tá ali se desenvolvendo, e as pessoas te dão uma colher de chá mesmo. Conforme você vai envelhecendo, a coisa vai ficando um pouco diferente. Quando você chega ali 18, 19, a sociedade já espera que você esteja um pouco mais pronto. E muitas vezes a gente não entende essa coisa, né? Quando eu tinha 18 anos, eu mudei de cidade, vim para São Paulo e comecei a trabalhar numa empresa grande. Eu trabalhava num telemarketing. Não era o melhor dos trabalhos, mas dividindo conta, dividindo aluguel, dando um jeito ali e aqui, dava para sobreviver. E naquele trabalho ali eu aprendi bastante. E aprender bastante significa que eu me ferrei bastante. Naquela época eu tinha uma banda. Então o meu objetivo era viver de música. Eu não me via como um coordenador da empresa que eu trabalhava. Eu não me via nem como um supervisor. Na verdade, eu não me via nem como operador, né? Na minha cabeça eu era muito mais inteligente que aquilo, eu merecia muito mais que aquilo. E de certa forma eu me achava melhor do que aquela posição que eu estava ocupando. Isso porque eu sabia o trabalho que eu fazia na minha banda. Trabalho de música, trabalho de composição, estudos, né, sobre como divulgar a música e tudo mais. Que na minha cabeça aquilo era quase certo de dar certo, de sobreviver, de fazer a coisa funcionar. Só que hoje a gente vê que não. Mas graças a Deus o tempo passou, eu continuei me aprimorando, continuei estudando e eu entendi que existem certas coisas que precisam ser feitas, apesar de muitas vezes parecer besteira, mas precisam ser feitas para a gente conseguir ter uma evolução no trabalho. Eu tinha banda, a gente tocava rock, então você já pode imaginar, né? Eu tinha o cabelo grande, usava várias pulseiras, eu tenho várias tatuagens, né? Usava calça apertada, camisa rasgada. A minha aparência condizia com a banda. O problema é que esse tipo de aparência, esse tipo de roupa, não combina muito bem num ambiente empresarial formal. E mesmo que eu batia minhas metas, cumpria meus horários, raramente faltava, o que as pessoas viam era um personagem, era quase um personagem errado para aquele ambiente ali, que fazia mais sentido quando estava num ambiente de show, mas aquele ambiente ali não fazia sentido nenhum. A roupa e a sua aparência é o recurso que as pessoas têm para começar a entender quem você é. A primeira impressão fica por causa da sua aparência. E se você se veste de determinada forma, você comunica algo. Da forma que eu me vestia, eu me comunicava que eu não queria estar ali. Eu comunicava que para mim o que era importante não era desenvolver naquele ambiente, não era contribuir para aquele ambiente, mas sim contribuir para a minha banda. E isso com certeza foi um fator importante para eu nunca conseguir sair do lugar ali. Uma vez que você começa a vestir roupa que comunica que você faz parte daquele ambiente, que você quer melhorar aquele ambiente, você começa a dar um passo na direção disso acontecer. E é lógico que isso não é uma carta mágica, que você fala, começa a se vestir bem que as coisas vão começar a dar certo para você. Porque no trabalho é uma construção, né? Você precisa de vários tijolos para conseguir construir uma coisa sólida. Muitas vezes é necessário que você aprenda muita coisa nova, seja em sistema, seja em processo. E no começo a gente pode achar que aqui ó, a gente vai, é igual jogar um jogo novo. Você aprende os botões ali e você sai apertando e consegue dominar aquele jogo sem precisar anotar nada. O grande problema é que dentro de um ambiente de trabalho, você esquecer de como faz algo, você não tem a opção lá de ver os controles. Você acaba tendo que pedir ajuda para alguém. E pedir ajuda para alguém significa que aquela pessoa
vai ter que parar de fazer o trabalho dela para te ajudar a fazer o seu. Então, uma coisa muito importante no ambiente de trabalho é sempre prestar atenção, óbvio, no que está sendo passado para você, em como aquilo que você faz é importante para o todo funcionar, mas uma outra coisa mais básica, mais simples, que parece boba até, é anotar aquilo que você tem que fazer passo a passo para você não precisar ficar pedindo ajuda para os outros. Anota de uma forma clara para você conseguir evoluir no seu trabalho sem ser um peso nas costas daquela pessoa que está parando o trabalho dela para fazer o seu. O trabalho muitas vezes é feito por pessoas para pessoas. Você tem um ambiente de convívio que muitas vezes você passa mais tempo lá do que na sua casa. Então você quer ter um ambiente leve, você quer fazer amizade. E as pessoas vão fazer amizade com você a partir do momento que você tem a seriedade de entregar o seu trabalho do jeito que deve ser entregue e também o bom humor de fazer aquilo um ambiente agradável. Porque isso é problemático. Acontece uma outra coisa quando você começa a se levar a sério demais. Você não vê graça naquilo que você está fazendo. Você começa a achar que você é mais do que realmente você é. Hoje em dia a gente tem uma facilidade muito grande de entrar para o mundo da imaginação, vamos dizer assim. A internet toda é um mundo que não é físico. Você pode parecer o que você quiser dentro da internet. É quase um ambiente imaginário. Mas a vida real não é assim. As pessoas te veem por aquilo que você faz e não só por aquilo que você pensa que você faz. E o grande problema de você viver nesse mundo imaginário é que você acha que você é mais do que você é. Esses dias eu estava andando de bicicleta e aos domingos o pessoal põe cone nas ruas aqui em São Paulo. E aí tem o pessoal que fica lá nas cadeirinhas com uma bandeirinha. Quando o semáforo fecha, a pessoa põe a bandeirinha para você não passar. E aí o semáforo abre e eles tiram a bandeirinha. E era bem cedo, era umas 6h30, por aí, 6 horas, 6h30. E esse horário a cidade é meio vazia, que não, você vê claramente que não tem um carro vindo, não tem ninguém. E as pessoas de bicicleta, vendo que não tem ninguém vindo, desviam da bandeirinha e passam para frente. Mas nesse dia teve uma mulher que chamou a atenção. Não tinha carro vindo, não tinha pedestre querendo passar e tinha vários ciclistas vindo. O semáforo fechou, a moça não só pôs a bandeirinha, mas ela levantou e começou a fechar os outros mesmo que queriam desviar. E começou a brigar com o pessoal. Essa mulher, ela estava querendo tirar a liberdade das pessoas, mesmo que a liberdade seja para quebrar uma regra, que, né? Convenhamos. Não é uma regra tão importante assim, porque não tinha ninguém vindo. É óbvio que ela tem que manter a segurança das pessoas. O papel dela é esse, é indicar para as pessoas que ela não pode seguir, que pode seguir. Mas, poxa, a rua estava vazia. Né? É bom senso, deixa a pessoa passar, não vai acontecer nada. A situação seria diferente se tivesse carro vindo, se você realmente tivesse ajudando a pessoa a se proteger, indicando para ela que tinha um pedestre passando. Mas não era o caso. E esse tipo de personalidade, em um ambiente de trabalho, vira chacota. As pessoas vão olhar e vão falar assim, meu Deus. Tem a série The Office, aquele mano lá, o Dwight, sei lá, o carinha de óculos, é uma caricatura disso. Então calma. Entender o que você faz e não o que você acha que você faz é muito importante. E uma outra coisa que acontecia, que também vinha um pouco dessa questão de achar que eu era melhor do que eu realmente era confrontar sempre os líderes. Porque na minha cabeça eu achava que aquela pessoa não sabia fazer o que ela fazia, porque eu encontrava falhas. Pô, isso aqui não tá bem feito porque você não fez isso, isso e isso. A gente é muito bom em encontrar falhas no trabalho dos outros. É muito fácil olhar aquilo que a pessoa está fazendo sem a responsabilidade que ela tem e apontar o dedo, apontar o erro. O jogo muda quando a gente olha pra gente mesmo. Então, antes de você começar a confrontar líderes, é importante que você se confronte. Olhe para você mesmo. O que você está fazendo? Você está entregando o melhor que você pode? Isso vai te fazer focar na coisa certa, que é o seu trabalho, o que você tem que entregar. E um outro motivo que isso é bom é que vai te evitar conflito com aquelas pessoas que podem te ajudar a sair daquela posição. Se o cara é um supervisor, se o cara é um coordenador, quem vai poder te tirar daquela posição base da empresa é ele. Não é uma força divina ou algo assim. É aquela pessoa que vai poder olhar para você e falar, poxa, essa pessoa trabalha bem, ela se veste bem,
ela parece ter uma consciência de qual é a real função dela aqui, não só para ela, mas para o todo. E isso faz com que as pessoas queiram te ajudar. Então, se você chegar e perguntar o que eu faço para evoluir, o que eu faço, o que eu posso fazer, muito provável que essa pessoa queira te ajudar. O ambiente de trabalho pode parecer injusto, falho e opressor no fim das contas, mas esse é o meio para você conseguir o seu dinheiro e melhorar a sua vida. Quanto mais você consegue fazer diferença no seu trabalho, mais as chances de você evoluir e conseguir ter mais resultado para a sua vida financeira. Assim você vai conseguir comprar suas coisas, construir sua família, construir sua vida no fim das contas, além de conseguir prover para as pessoas próximas. E o mais importante, o trabalho não é uma coisa que você resolve com uma carta mágica. O trabalho é construção. E quando você constrói uma base sólida e começa a subir a sua estrutura dentro do trabalho, você começa a ter um olhar mais romântico mesmo para o trabalho, porque agora você consegue ver que realmente você faz diferença na vida das pessoas e não só um discurso vazio. Se gostou do vídeo, deixa seu like, já se inscreve no canal para continuar acompanhando e eu te vejo no próximo. Abraço!